Hoje a gente vai falar sobre candidíase, que é um assunto bem em moda no verão. E daí vamos lá, o que é a candidíase? A candidíase é uma infecção por fungo que acontece na vulva e na vagina da mulher. E por que ela acontece? Porque o fungo mora na nossa vagina, na de todo mundo, junto com os lactobacilos, diferentes tipos de bactérias, eles moram lá em equilíbrio. E determinados tipos de ações ou de medicamentos podem fazer com que esse equilíbrio desapareça. Dessa forma, os fungos aproveitam o espaço para aumentar em população. E daí eles geram a candidíase, que vem acompanhada de coceira, ardor para fazer xixi, uma secreção branca grumosinha que parece ricota, uma ardência ou um incômodo na relação. É assim que a paciente descobre. E uma pergunta super frequente das pacientes é se a candidíase é transmissível. Não, ela não é. Como a gente falou aqui, a cândida é um fungo normal que toda mulher tem na sua vagina e que na candidíase fica em população aumentada. Dessa forma, esse fungo já é seu. Toda vez que seu parceiro tem relação com você, ele entra em contato com esse fungo. Então, a gente só trata os parceiros quando a candidíase é recorrente, quando ela acontece repetidas vezes num intervalo de tempo. E daí, o que eu posso fazer para evitar a candidíase? Bom, medidas de higiene básicas, como evitar ficar com biquíni ou maiô molhado, cozinhando na praia ou na piscina. Evitar usar protetor diário, que abafa a região íntima. E pensa, fungo gosta de umidade e calor. Claro que se você tem diabetes, controlar o diabetes, ele também favorece o fungo. E se você precisar usar antibiótico, por qualquer outro motivo, o antibiótico pode favorecer que você desenvolva a candidíase. E daí aquela pergunta tradicional, como que eu trato? Bom, diagnóstico de candidíase é clínico, então basta uma visita à ginecologista, ela vai te examinar e vai ter certeza de que isso é candidíase, não precisa colher nenhum tipo de exame. E daí ela vai propor o tratamento que for mais adequado para você, envolvendo ou remédios via oral, ou cremes tópicos, ou óvulos para uso unitário, único, e rever os cuidados de higiene íntima, que às vezes a gente acha que está arrasando, mas está fazendo errado. Então, se ficou alguma dúvida ainda sobre candidíase, me manda por aqui, e se eu conseguir essa semana eu ainda volto para a gente falar sobre os corrimentos na infância, que tem sido muito frequente a procura, também por causa do calor, tá bom? Até mais! Bom, recebi uma pergunta aqui dizendo se corrimento esverdeado pode ser candidíase. Não, em geral, corrimento amarelado e esverdeado é bacteriano. Tem relação com infecção por bactéria, tem um cheiro mais forte e alguns sintomas podem ser semelhantes, mas principalmente a característica de cor e odor são bem diferentes. Foram muitas perguntas de candidíase que eu recebi, então eu tentei juntá-las para que a gente possa explorar melhor o assunto de forma mais leve, tá bom? A pergunta que eu mais recebi foi sobre candidíase recorrente. É importante a gente saber que pelo menos 75% das mulheres vão ter candidíase, um episódio pelo menos, durante a vida. Mas a candidíase recorrente só acontece em 5% do total de mulheres. A gente caracteriza a candidíase como recorrente quando ela acontece pelo menos 4 vezes em um ano. Então, 4 ou mais vezes no ano. E daí são casos de mais difícil manejo, tratamento, às vezes envolvem exames complementares e tudo mais. Mas é importante a gente saber que muitas vezes o parceiro pode estar envolvido quando a candidíase é recorrente. Foi uma das dúvidas que eu recebi. Às vezes o parceiro não tem sintomas, mas nas dobrinhas do pênis ele guarda um pouco do fungo. E daí, a cada vez que a gente tem relação, esse fungo volta pra gente em quantidade maior, o que pode ser um dos causadores de candidíase recorrente. Então, vale investigar o parceiro e tratar o parceiro nesses casos. Sobre tratamento de candidíase recorrente, é muito específico, depende de cada caso e de cada perfil. Daí eu sugiro que vocês conversem com a ginecologista de vocês. Mas cuidar da imunidade é sempre importante. E imunidade é muito amplo, né? Uma visão muito mais holística do que a gente pode dar uma ou duas dicas. Eu brinco com as pacientes que é aquele papo Globo Repórter, que todo mundo sabe, mas ninguém coloca em prática. É boa alimentação, é bom sono, é boa saúde mental, então meditação ou relaxamento, é evitar alcoólicos e, se for tomar, preferir os fermentados do que os destilados em pouca quantidade, sem mergulhar no barril.
é não fumar. Então, é uma questão muito mais ampla quando a gente fala sobre imunidade. Daí eu recebi uma dúvida muito específica de uma paciente que falava assim: eu usei um aplicador vaginal, derrubei ele no chão e algumas formigas se aproximaram. Eu devo me preocupar? Bom, vamos extrair algumas coisas de bom dessa dúvida. Com relação ao uso do aplicador vaginal, a gente tem que usar o aplicador vaginal sempre muito bem limpinho, higienizado, porque não é todo creme que manda aplicadores descartáveis, individualizados. Então, é melhor que a gente use os aplicadores descartáveis, mas se o creme que foi prescrito para mim traz um aplicador que eu preciso reutilizar, eu tenho que higienizar ele muito bem antes do uso, com água e sabão neutro, ou o próprio sabonete líquido que eu uso para tomar banho, sabonete líquido íntimo. Eu preciso deixar ele muito bem sequinho quando eu guardo, porque se eu guardar ele úmido, ele pode ser um foco de cultivo de fungos. E daí, quando eu colocar o creme lá dentro e aplicar ele dentro da vagina, eu vou colocar outros bichinhos para dentro. E claro, se eu derrubei ele no chão, ele tem que ser ou desprezado ou higienizado novamente. Principalmente se ele entrou em contato com, enfim, insetos ou qualquer outro tipo de produto que tinha no chão. A dúvida dela também pode se relacionar com a questão do diabetes, porque muita gente fala, o xixi do diabético atrai formiga, porque ele tem açúcar. E daí a gente não tem como avaliar isso num aplicador de creme vaginal, porque o aplicador de creme vaginal tem resíduo do creme vaginal, e dependendo da composição do creme, ele pode ser um atrativo para a formiga por qualquer outro motivo. Então, acho que dá para a gente falar sobre esses dois tópicos dessa dúvida e fica interessante para todo mundo ver. Oi, gente! Só essa semana, eu recebi mensagem de umas 4 pacientes relatando candidíase, que é a infecção por fungo. E a gente não está na época do ano mais comum de candidíase. Então, eu achei legal trazer esse tema para cá para explicar quais são os fatores de risco, porque isso eu chequei com todas elas, pode estar associado a outros fatores de risco que não o calor que a gente está acostumado. Então, lembrando, a cândida é um fungo que já mora na vagina de toda mulher, ela já está lá, ela é nossa amiga. Mas ela aproveita a oportunidade para proliferar e aumentar de quantidade, gerando a candidíase, que vai dar coceira e um corrimento branco, grumoso, parecido com ricota, com cottage, que às vezes a mulher enxerga e às vezes ela só percebe a coceira antes de ver a secreção. Então, quais são os fatores de risco e por que não é comum nessa época? O principal fator de risco conhecido é o abafamento, o calor, por isso é uma infecção mais comum no verão, onde a gente fica de roupa de piscina molhada por mais tempo, a temperatura é maior e tem esse abafamento. Mas vamos lembrar, esse abafamento também pode ser causado pelo protetor de calcinha, aquele protetor diário, que não é recomendado o uso diário e que pode gerar esse abafamento. Uma outra causa possível é o uso de antibióticos. Se você tomou antibiótico para um tratamento dentário, para uma sinusite tão comum nessa época, esse antibiótico pode bagunçar a microbiota vaginal e favorecer o fungo. Uma terceira causa possível, importante de ressaltar, é uma fragilidade imunológica. Fiquei doente por outro motivo, minha imunidade caiu e a cândida pode se manifestar. E como candidíase sempre bomba nas caixinhas de pergunta, toda vez que eu abro eu recebo uma solicitação para falar sobre candidíase, eu vou deixar uma caixinha de perguntas só sobre candidíase agora, para vocês me mandarem as dúvidas de candidíase. E vocês estão vendo que eu não estou no consultório. Oi, pessoal! Para quem viu o último Reels e as postagens do início dessa semana e da semana passada, falou, mas Naira não vai mais para o consultório? Não, Naira vem para o consultório. Hoje não teve mais gravação, agora as gravações são só um pouquinho mais para frente. Hoje foi um dia inteiro, uma tarde inteira de teleatendimentos e adivinha só o que eu atendi hoje entre uma das pacientes? Um caso de candidíase, que estava sendo confundido inclusive pela paciente com uma infecção urinária. Então eu vim aqui responder aquelas perguntas de candidíase que ficaram abertas na sexta-feira. Você pode prevenir principalmente evitando o abafamento, mas também pode ficar atento à sua imunidade. É péssimo, porque mesmo os absorventes respiráveis, eles geram abafamento da região íntima. Pode piorar,
Principalmente se você deixa suas calcinhas abafadas, se você lava elas no banho. Candidíase não é sexualmente transmissível, então a gente não trata o parceiro. Só se ela for recorrente.